no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 4. Graças a Deus. Está ótimo, irmão. Só baixou um pouquinho só o retorno, já fica 9,5. Para não ficar exaltado, não vou falar 10, não, fica 9,5, né? Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? Graças a Deus. Podem se assentar. Nós vamos falar um pouquinho, como eu disse aí, uns 30 minutos, sobre a questão de estarmos focados. Nós teremos aí a Assembleia, nós teremos a eleição da nova diretoria. E se Jesus me viu aqui junto com vocês até ficar velho, se ele tardar, vocês todo ano vão ouvir eu falar sobre isso. Porque eu creio que nós estamos melhorando ano por ano. Mas até lá ainda nós vamos estar melhorando. Conversando com alguns irmãos da diretoria, eles ficaram assim meio turbados quando eu disse: irmão, nunca vai estar 100%. Mas nós nunca podemos desistir. Nós temos que continuar focados. Temos que continuar trabalhando. E dando o melhor que nós temos pelo reino de Deus. Paulo dizendo aqui que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Eu até anotei, eu espero que eu tenha trazido para cá. Aqui está. No dicionário, o que significa a palavra militar? Não é militar, como no caso da polícia militar, mas militar. O que significa? Aquele que não será coroado legitimamente se não militar. Amém? Com coragem, com vontade. Militar significa servir, labutar, desempenhar, exercer, praticar e trabalhar. E aí vai outra lista. Então, aquele que não serve legitimamente, aquele que não labuta legitimamente, aquele que não desempenha legitimamente, aquele que não exerce legitimamente, aquele que não pratica legitimamente, aquele que não trabalha legitimamente, disse Paulo, não será coroado. Então todos que servem alguma coisa para o reino de Deus, que labuta para o reino de Deus, que desempenha para o reino de Deus, que exerce para o reino de Deus, que pratica para o reino de Deus e que trabalha para o reino de Deus, não deve se embaraçar com negócios desta vida. Isso quer dizer, você tem que estar focado. Você não pode deixar nada desta vida te embaraçar. Você tem que ser uma pessoa desembaraçada. Estão compreendendo? Claro que existem circunstâncias que não dependem de nós, mas no que depende de você, você não pode deixar se embaraçar. E como eu disse, nós vamos ter assembleia hoje. E não é difícil você possuir um cargo. Não é difícil a igreja colocar confiança em você. E não é difícil você ser abençoado. Mas você tem que fazer legitimamente. Só para os irmãos terem uma ideia, tem coisas que nós passamos desapercebidos. Depois eu vou ler aqui o profeta diz como Abraão estava focado quando Deus lhe deu algo para fazer. Não é? Aqui em Timóteo 3, quando fala até sobre o diaconado, que não vamos eleger diáconos hoje, então os diáconos não fiquem nem pensando que eu peguei isso aqui a propósito para eles, mas é porque está dentro do quadro, correto?
Da mesma sorte os diáconos, 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sirvam primeiro. Então esses sejam primeiro, provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, quer dizer, as mulheres dos diáconos, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher, porque naquela época, estava na era primitiva, muitos tinham vindo do judaísmo e ainda estava na poligamia. Então tinha que ser marido de uma mulher. E governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem, eu vou ler para você como nós entendemos e eu vou ler para você como é que está escrito. Ok? Porque os que servirem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Isso é o que você entende. E é o que eu posso entender se eu não ver os mínimos detalhes. Mas aqui diz, porque os que servirem bem, não é os que apenas servirem como diácono, mas os que servirem bem, os que operarem legitimamente. Você pode ficar 20 anos, 30 anos como diácono, mas você procura exercer o seu cargo bem? Você é desembaraçado? Você pode aposentar aqui com qualquer outro cargo, mas você é legitimamente bem? Os irmãos não preocupem, é apenas uma chuva que está caindo lá. Legitimamente bem? Essa é a questão. Estão compreendendo, meus irmãos? Então tem que ser desembaraçado. A pessoa não pode se embaraçar, porque às vezes você tem um cargo e aí qualquer coisinha você põe justificativa. Irmão fulano não pode vir na igreja hoje. Desculpa, eu não estou querendo fazer, sendo descaridoso e nem usando de maldade. Mas só para vocês entenderem, coisas fúteis. O irmão fulano justifica a sua falta na igreja. Por que, irmão, você justificando a falta? Ah, porque meu gatinho quebrou a perna. Ah, irmão fulano justifica a falta no culto, mas por que, irmão? Ah, minha mãe adoeceu. E se a sua mãe adoeceu no dia do seu trabalho, o que você vai fazer? Você vai perder o dia de trabalho? Você é registrado e você, o seu patrão, vai te entender se você perder o dia de serviço? Ah, irmão, mas Deus entende. Deus entende que você tem uma função e tem que cumprir. E Ele vai cuidar de sua mãe, vai cuidar de seu pai, vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua filha, vai cuidar de quem for necessário cuidar. Essa é a questão. Mas perdemos o foco. Então nós simplesmente trocamos as coisas de Deus por qualquer coisa simples. Estão compreendendo? Por exemplo, se você não tomar cuidado, já perdeu o foco por causa da chuva. Continua no foco. Aleluia. Veja aqui Mateus capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um, a odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso que nenhuma pessoa que exerce um cargo na igreja, ele deve ser pessoa avarento e de torpe ganância. Porque chegará uma hora que ele vai ter que perder dia de serviço ou deixar de fazer alguma obrigação para poder cuidar nas coisas de Deus. Mas se em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou citar um exemplo. Você tem um cargo, mas você não tem gasolina para vir na igreja para exercer o cargo. Eu digo uma coisa para você, se você for valente, 2 cultos que você vier a pé, no terceiro Deus já vai prover uma saída para você. Pode ter certeza disso. Porque Ele está vendo, socorri a um que é esforçado.
Mas enquanto você deita em casa e diz, olha, Deus sabe por que eu não vou, ele disse, é verdade, eu sei porque você não vai, porque você está embaraçado. Estão compreendendo? Eu digo porque quando eu era diácono eu já vim na igreja de a pé várias vezes porque não tinha condição, mas eu vinha. Eu estou falando do que eu fiz. Como se eu não vou falar nada para vocês se primeiro não fazer. Estão entendendo? E hoje eu não ando mais a pé. Ele me proveu o caminho para mim andar. E com certeza ele também vai te abençoar. Mas se você começa a se embaraçar com isso, com aquilo, com isso, com aquilo, com compromisso com fulano, com ciclano, só vou citar uma dica para você ver como é que é fácil a gente se safar. Vamos dizer aqui, na casa tem o João, o José, ou está o Paulo também, que é um nome comum. O João, o José, o Paulo. Qual outro nome mais simples? Francisco e o Ambrósio. Tá? Então vamos lá. O João, o José, o Paulo, o Francisco e o Ambrósio. 5, certo? O João trabalha registrado. Se ele não aparecer no serviço, ele perde o dia de serviço e ainda perde o final de semana. Mas geralmente é assim. É descontado no salário dele. O João também da mesma forma. O Francisco também da mesma forma. O Paulo também da mesma forma. Só que o Ambrósio, ele não trabalha registrado, ele trabalha por conta própria. Se precisa levar a mãe no médico, nas costas de quem que vai cair? Mas o Ambrósio vai perder o dia de serviço. E vai fazer falta como vai fazer falta para todos eles. Se o Ambrósio vai ter que perder o dia de serviço, por que os outros não ajuntam e reembolsam o dia de serviço dele? Mas sempre sobra nas costas daquele que parece que não tem compromisso, porque os outros veem aquilo que o trabalho, vamos dizer, avulso dele, o trabalho dele autônomo, o trabalho dele que não é registrado, como se ele não trabalhasse. Estão entendendo, meus queridos? E o diabo põe na nossa cabeça que as coisas de Deus são coisas, se der bem, se não der, Deus entende e os irmãos entendem. Não, meu querido. Amar a Deus sobre todas as coisas. E em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. Se você levar isto a sério, você pode ter certeza que você também será levado a sério. Que o profeta de Deus disse, se você tem 1 minuto para Deus, Deus tem 1 minuto para você. Se você tem 2 minutos para Deus, Deus tem 2 minutos para você. Então tire 24 horas para Deus, que Ele vai ter 24 horas para você. Essa é a questão. Mas nós sempre deixamos as coisas de Deus em último lugar. E nós colocamos as nossas justificativas. Pastor, eu não vou poder vir na igreja porque eu estou num estresse profundo. E o médico disse que eu tenho que repousar. Eu entendo. Eu sou um ser humano, eu entendo. Mas e se no seu trabalho diz, olha, estresse não é doença, então você toma um remédio e vem trabalhar. Ele vai. Estão compreendendo? Eu já vi um pastor cair de lamentação. Porque um dia estava chovendo fino e a maioria dos irmãos faltou na igreja. E ele perguntou para um irmão, por que, irmão, o senhor não foi na igreja? Ele disse, irmão, eu já sou meio de idoso. E eu fiquei com medo de pegar um constipado, porque estava chovendo fino. O pastor disse, está certo, irmão. Mas quando foi no outro dia, que era segunda-feira, era dia de pagamento da aposentadoria, parece que foi uma tentação. Quando ele saiu na varanda da casa dele, o irmãozinho está lá passando de bicicleta com um plástico nas costas, indo para o banco receber. Mas e por que ele não pegou um constipado e não recebeu o dinheiro? Irmãos, vamos dar a mão à palmatória, que nós não levamos a sério, nós não ficamos focados naquilo que é as coisas de Deus. Eu volto a repetir, o João, o José, o Ambrósio, o Paulo e o Francisco,
Se um deles falta, porque é registrado, todo mundo vai entender, ele não pode faltar porque senão ele é mandado embora, o emprego está difícil. Mas o outro, porque não é registrado, então ele tem que arcar com tudo. Só que ninguém reembolsa ele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E aqui você não é registrado, você não é remunerado, mas tem quem reembolsa aqui. Tem quem pode te abençoar. Só que o problema é as pessoas pensam, fica aí. Você sabe que o pastor está todo dia, eu sei o que o diabo fala no seu ouvido, o pastor está lá todo dia porque ele recebe dízimo, você não recebe. O pastor não perde um culto porque ele tem dízimo para viver, e você tem o quê? Você tem Deus para te abençoar, e ele prometeu. Porque se eu não tivesse dízimo, eu viria da mesma forma. Deus conhece o meu coração que eu viria. Então nós temos que estar focado. É dia de culto, chegou a prima não sei da onde, chegou a sobrinha não sei da onde, chegou a tia que não sei quantos anos que não via. Se você fosse trabalhar, você dizia, ô tia, daria um abraço, ó tia, aguenta firme aí que eu estou indo trabalhar, só sabe o que é serviço. A tia ia entender. Vai meu filho, vai com Deus, a tia vai ficar esperando você. Agora se você fala, tia, fica com Deus, fica calma, fica em paz, aqui está a geladeira, aqui tem comida, aqui tem isso e aquilo, e eu preciso ir na igreja, tia, eu tenho um compromisso com Jesus e eu tenho que adorar Ele nessa noite. Filha incrédula vai falar, não entendo um negócio desse, tantos anos sem ver a mana veio, não pode deixar de ir na igreja um dia, essa velha mora na igreja, só que na hora de abençoar a velha, quem é que abençoa? A língua da filha? A língua da nora? A língua de quem quer que seja? Não! É Deus que tem que abençoar. Só que as pessoas não veem isso. Temos que estar focados, irmãos. Temos que levar a sério. Deixa eu ler só esse tópico aqui, nós já vamos encerrar, porque os 30 minutos meus já estão indo embora. Vai ser a conta de eu ler isso aqui e o tempo encerrar. Mas leve a sério o que você ouviu aqui nesta noite. Não apenas milite, mas milite. Amém? Com valor. E outra coisa importante, vocês vão eleger cargos e funções aqui, ninguém é obrigado a aceitar. Mas se eles aceitarem e não obrarem legitimamente, você tem o direito de com amor chegar neles e falar, irmão, por favor, né? Vocês estão compreendendo? Não vá atrás de mim porque eu não sou patrão deles, o patrão deles é Deus. O dia da vitória é 63. Agora Abraão havia focado corretamente, porque Deus disse, farei de você o pai das nações. E o que Deus disse? Não é vão o vosso trabalho no Senhor. Quando ele tinha 75 anos de idade e Sara 65, e ele creu em Deus, e o que ele fez? Ele colocou seu foco sobre o que o assim diz o Senhor era. Sim, Senhor. E ele seguiu diretamente com aquilo, com o que o assim diz o Senhor era. Dia após dia ele andava, ano após ano ele caminhava, confessando tudo ao contrário que não era correto. Não, Senhor, isso teve que ser daquela maneira, assim disse Deus. Eu imagino alguns dos seus inimigos andando por ali dizendo, Pai das nações, quantos filhos você tem agora? Não faz nenhuma diferença quantos eu tenho agora, eu sou o Pai das nações. Isto é tudo. Como você sabe, Deus disse assim, e está determinado. Isto é simplesmente tudo que é nisto. Deus disse isso e pronto. Então ali foi Abraão, e ele finalmente chegou àquela própria. Então, veja, sendo tão leal, mais prova. Vê, então, ele trouxe diretamente de volta. Vocês captaram isso aqui? Se você procurar habilitar legitimamente, quanto mais fiel você for, mais prova você terá. Só que Deus vai te ajudar a passar uma por uma. E Ele vai te dar vitória. E você será coroado. Nunca esqueça disso, igreja. Até pelo nosso processo de cristão tem a coroação.
Se você se coloca nas mãos de Deus, você é justificado, depois você se deixa ser santificado, Ele te coroa, Ele te glorifica, e você termina sendo coroado por Ele. Amém? Então leva a sério o seu compromisso com Deus, porque Deus leva a sério o compromisso que Ele tem com você. Quando ninguém mais puder fazer nada por você, lembra-se: Senhor, eu permaneci por Ti. Coisa boa é quando você pode dizer isto: Senhor, com todas as minhas fraquezas, eu permaneci pelo Senhor. Eu lutei por o que me destes a fazer. Então tenha misericórdia de mim. O profeta diz que quando Deus sabe que você fez o que tinha que ser feito, com tudo que você pode, o profeta diz que uma oração desse jeito muda até a mente de Deus. Vocês lembram do rei? O profeta não foi o irmão que foi lá com a revelaçãozinha, não. Um profeta vindicado foi lá e disse: assim diz o Senhor, certamente tu morrerás e não viverás. Ele virou para a parede, chorou amargamente e disse: Senhor, porventura eu não tenho procurado andar dignamente diante de Ti? Deus mandou o profeta lá de volta: se volta lá e diga que eu vou dar mais 15 anos para ele. Estão entendendo? Aí você diz: mas que direito o homem tem de fazer isto? Tem. O profeta diz que tem. E Deus não fica te devendo nada. E quando você tem crédito com Deus, é uma coisa maravilhosa. Agora, dever para Deus não é boa coisa. Mas quando você tem crédito com Ele, e qual seria esse crédito? Para definir e encerrar, nós falamos: o seu tempo é crédito. Se você gastar a sua vida por Deus, aquele que perder a sua vida por amor a Ele, achará. Eu volto a repetir: 1 minuto para Deus, Ele tem 1 minuto para você. Você tem 2 minutos para Deus, Ele tem 2 minutos para você. Se você não vem apenas na igreja por vir ou por questão de consciência, você vem com dedicação, com amor a Ele, você pode ter certeza que todos esses minutos que você gasta adorando a Ele, Ele será bonificado para você. Pode ter certeza. E principalmente aqueles que militam, que fazem alguma coisa para Deus. Se a Bíblia diz: o diácono é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, o porteiro tem que estar aqui quando a porta abrir. Mas às vezes nós temos que abrir a porta para o porteiro. Alguém tem que receber o porteiro e apertar a mão dele. Mas isso aí acontece circunstância. Eu já cheguei, que é coisa rara, eu já cheguei no culto, prelúdio começado, furou um pneu, me troquei de roupa, quando eu vou sair de casa eu vou lá ao pneu assentado. Aí até eu trocar o pneu, às vezes, e a distância, trânsito, eu posso, há circunstâncias. Você está entendendo? Qualquer um de nós estamos. Mas, irmãos, tem coisas que nós não temos como justificar. Nós temos que pôr a cara no pó e dizer: Senhor, me ajuda a vencer essa maldita fraqueza, essa preguiça de estar diante de Ti. Irmãos, com força ou sem força, com pecado ou sem pecado, o melhor lugar a estar é aos pés de Deus. Se você estiver com força, Ele vai dobrar a tua força. Se você estiver fraco, Ele vai te fortalecer. Se você está sem pecado, Ele vai te ajudar e vai te ficar feliz com você. E se você estiver em pecado, Ele te ajudará a livrar-se do pecado. Pode ter certeza disso. É só você se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Não faça como Adão. Qualquer probleminha, corre se esconder de Deus. Não adianta. Se você é um de Deus, não tem folha de figueira que vai te esconder. Ele vai atrás de você. Então não corra, encare. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé? Deus Todo-Poderoso, deixa-nos estar focados, Senhor. Livra-nos das nossas desculpas esfarrapadas e nos abençoe. Pois somos um povo necessitado, começando pelo pastor, Senhor. Eu preciso mais e mais de Ti. Eu preciso estar mais focado, Senhor. Eu preciso estar mais militando legitimamente, Senhor. Tira toda a frouxidão do Teu servo. Tira toda a preguiça, toda a desculpa, toda a murmuração, toda a reclamação, porque isso nunca ajudou e nem vai ajudar.
mas nos dá graça, nos dá força. Livra-nos do mal, Senhor, e, como disse a tua palavra, dá-nos força na tentação. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus